Olá, olá, olá. Olha eu aqui de novo. Tô sempre aqui na ativa. Demoro, mas apareço. Tô aqui na máquina, fazendo uns concertozinhos. E tava pensando, né? Pra gente santificar o nosso lar, muitas vezes a gente precisa silenciar um pouco, né? Porque os sábios era silencioso. Nossa Senhora era silenciosa, né? Tantos usam o silêncio de Maria. Maria venceu tanta coisa, né? No silêncio. Então, quer dizer, muitas vezes a gente precisa silenciar, não é isso? E os sábios escolheram o silêncio, porque muitas vezes o barulho vem dos tolos, né? A falação, a reclamação, e o silêncio nos aproxima de Deus. E o barulho nos afasta de Deus, né? Quantas pessoas deixam, né, de se concentrar em Deus por causa do barulho. Se concentra nas coisas desse mundo, né, que é muito barulhento. Então a gente, às vezes, para se santificar e santificar o nosso lar, a gente precisa silenciar. Silenciar porque muitas vezes o inimigo usa as nossas palavras contra nós mesmos. Às vezes a gente dá ferramenta para o inimigo trabalhar na nossa vida, né? Então, que nosso Senhor Jesus Cristo faça o nosso coração semelhante ao dele, manso e humilde, evitando intrigas, brigas, barulho, né? E que a gente possa olhar o nosso próximo com o olhar de Deus, né? Que a gente possa ver Deus nas pessoas, para que a gente tenha um pouquinho mais de amor ao próximo, né? Ver Deus, ver o nosso próximo com os olhos de Deus, imaginar Deus em cada um, né? Então eu estava aqui costurando, né? E me veio isso na mente, né? Vamos santificar o nosso lar com silêncio, né? Procurando tratar o nosso próximo como a gente quer ser tratada, fazer com o próximo o que a gente gostaria que fizesse com a gente, não é isso? Procurar ver Jesus em cada um, não é isso? Medir as palavras para que não ofenda, porque as palavras têm força, né? As palavras têm poder. Então que a gente pense antes de falar, para que não sirva, né, como arma contra nós mesmos. Vamos pedir para que Deus trabalhe na nossa língua, né? Trabalhe na nossa vida, para que a gente tenha palavras de edificação e não de maldição. Muitas vezes a gente, sem perceber, a gente usa as palavras e acaba amaldiçoando, né? Às vezes a gente mata os outros com as palavras, né? Então que a gente possa escolher o melhor, que a gente possa ser melhor para nós e para agradar a Deus, né? Então, como a gente fazer isso? Fazer um jejum das más palavras, das más inclinação, educar o nosso querer, o nosso agir, o nosso falar, né? E estou aqui fazendo meus tapetinhos, tá, gente? Parei para falar com vocês. E vamos ver, né? Porque a gente merece o melhor e vamos dar o nosso melhor também. Escolher o melhor é a melhor escolha, né? Porque quando a gente segue os passos de Deus, só tem a agradar a Deus e só tem a ser bom para nós mesmos, né? Então vamos ser melhor para que Deus nos abençoe e que a gente possa seguir os seus preceitos e mandamentos para que a gente se aproxime mais de Deus. Tratar o outro como se a gente tivesse tratando o próprio Jesus, né? Embora que a gente tenha antipatia por algumas pessoas, mas a gente reza por ele que essa antipatia vai se acabando, né? Se eu quero um mundo melhor, tem que começar por mim, né? Não adianta murmurar, reclamar que o mundo está ruim, porque será que eu estou fazendo algo para mudar isso? Será que eu estou procurando ser melhor para mim e para Deus, né?
Então, assim, se cada um fazer um pouquinho, se cada um der o seu melhor, eu acho que já faz a diferença, né? E a gente não deve só esperar pelos outros, a gente tem que começar por nós mesmos e escolher ser luz em meio às trevas, porque o mundo já está muito obscuro, né? Então que a gente possa... Aqui, gente, estou fazendo aqui meus tapetinhos, tá? Tá uma bagunça aqui no meu ateliê, mas eu quero dividir com vocês. E que a gente possa ser mais humilde, mais humano, procurar ouvir mais, falar menos e ouvir também, né? Dar o nosso ouvido às pessoas que muitas vezes precisa ser ouvida e a gente deixa passar por despercebido. Vamos ser melhor para que o mundo seja melhor. E começa por nós. Beijo!